Querida igreja, paz do Senhor, graças a Deus por Jesus Cristo que nos dá a vitória e nos concede essa grata oportunidade de estarmos reunidos nesta noite para oferecer a Ele o nosso culto de louvor e adoração pelas bênçãos recebidas, durante a semana, durante o mês, durante o dia. Hoje pela manhã nós tivemos aqui uma escola dominical muito abençoada. Nós estudamos sobre integridade em tempos de crise, baseado em Daniel capítulo 6. Pena que você não veio, mas nós continuamos esperando por você, querido. Venha participar da escola dominical. Nós temos professor que está sendo uma bênção para todas as classes. E nós contamos com você nessa última hora da igreja. Sabe por quê, querido? Porque nós estamos vivendo os últimos minutos da igreja na terra. E como que nós vamos vencer? Como que nós vamos alcançar se nós não tivermos alicerçado na palavra de Deus? Amós capítulo 8, versículo 11 diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor Jeová. Quem é que está dizendo? Quem é que está dizendo, igreja? O Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as minhas palavras, diz o Senhor. E o versículo de número 12 diz assim, e correrão de uma a outra extremidade da terra, de sul ao norte, andarão errante, buscando por toda parte a palavra, e não o acharão. Sabemos que ali se trata do juízo sobre o povo de Israel, mas claramente podemos dizer que é uma profecia para a igreja do arrebatamento. Era um alerta da parte de Deus através do profeta Amós para a igreja do arrebatamento, para a igreja que está aguardando a volta de Jesus Cristo. Porque a única forma, a única receita de nós nos alicerçarmos, de nós estarmos preparados para a volta de Jesus Cristo, é baseado na santa e gloriosa palavra de Deus. Quando nós nos alimentamos da palavra, querido, nós nos sentimos fortes, nós estamos preparados. Daniel, no capítulo 6, ele só venceu lá na cova dos leões. Ele não resistiu à sua fé e foi parar na cova dos leões, passando por provas difíceis, mas ele manteve íntegro diante de Deus. Por quê? Porque ele estava alicerçado e baseado na palavra de Deus. E o Amós está dizendo, eis que vem dia, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Quando nós deixamos de ouvir a palavra do Senhor, é mais ou menos, querido, como nós deixarmos de alimentar. Se você parar de alimentar o seu corpo físico, vai chegando uma situação que você vai ficando fraco. Devido à fraqueza, começa a te dar uma anemia. Devido à anemia, começa a te dar um profundo sono. E te dando sono, o que você quer? Apenas ficar deitado, ficar parado, ficar caído, porque você não tem força, não tem como prosseguir na caminhada. E é isso que acontece quando nós deixamos de nos alimentar da palavra de Deus. E nos últimos dias que nós estamos vivendo, querido, os dias que antecedem a volta de Jesus Cristo, uma das coisas que o inimigo tem procurado com muita fortaleza, com todas as fortalezas que ele pode. Pedro escreveu que o diabo, nosso adversário, anda em derredor dos santos, buscando a quem possa tragar. E o que ele quer é isso nos últimos dias, que nós não damos ouvido à palavra de Deus. As coisas do mundo, os afazeres, o estudo, a correria do dia a dia, leva-nos a ficar naquela preocupação, no vai e no vem, e esquecer de nos alimentar da palavra de Deus. E com isso nós vamos nos fracassando, vamos chegando ao ponto de ficar dormindo. Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 13, o versículo 11, parece que eu vejo o Espírito Santo chegando e dando um chacoalhão na vida de Paulo e falar: Paulo, acorda a igreja, Paulo, desperta a igreja. E Paulo começa a dizer: irmãos, é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está muito mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Imagina hoje, querido, quando nós estamos vivendo nos últimos minutos da igreja na terra, o grande perigo de estarmos dormindo dentro da igreja.
Oxalá que nesta noite, esta palavra que o Senhor coloca no meu coração possa ir ao seu encontro e você possa dar o grito da vitória, dizer: o que eu estou fazendo parado? O que eu estou fazendo prostrado e não estou me alimentando mais da palavra de Deus? Não estou buscando mais a palavra de Deus enquanto é tempo, porque depois que a igreja sair da terra, após o arrebatamento, cumprir-se a palavra do profeta Amós, esse templo vai encher de desviado, vai encher de crente ratítico, vai encher de crente vazio, buscando, querendo se alimentar da palavra. Mas Deus está dizendo: andarão errante buscando por toda parte, mas não encontrarão mais. Mas enquanto temos tempo, querido, vamos nos alimentar da palavra de Deus, porque nós não sabemos que hora o nosso Senhor há de vir. Lucas 12, versículo 39, tem um versículo que diz assim, ó: se o pai de família soubesse que hora o ladrão viria na sua casa, ele vigiaria e não deixaria minar a sua casa, ou não deixaria roubar a sua casa. Mas a realidade que não sabe, no versículo 40 diz: por isso estáis vós apercebido, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. O que nós sabemos é que Ele vem, e vem buscar um povo especial, zeloso e de boas obras, e que não esteja dormindo, mas que estão atento à voz e atento à palavra do Senhor. Olha o perigo de dormirmos, querido. O Senhor me traz à memória isso agora. Me parece que Mateus capítulo 3, a partir do versículo 24, Jesus contou uma parábola dizendo assim, ó: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou na sua seara a boa semente. O que ele fez? Semeou a boa semente com alegria, esperando colher os melhores frutos, e pegou os homens, seu servo, e colocou para cuidar da seara. Aí no versículo 25 diz assim, ó: mas dormindo os homens, olha o perigo de dormir. Dormindo os homens, veio o inimigo, distribuiu o joio, semeou o joio e ficou por ali cuidando. Foi isso? É isso que a Bíblia diz? Quem aí estuda a Bíblia? Veio o inimigo, semeou o joio e ficou por ali cuidando. Foi isso? Foi isso, Gabriel? Não. Veio o inimigo, semeou o joio, enquanto os homens estavam dormindo, e saiu de mansinho e se retirou-se. Ficou de longe cuidando para ver a queda. Quando aqueles homens despertaram, ele se deu conta que no meio do trigo estava crescendo o joio. E agora, como fazer? Vamos arrancar? Não podemos arrancar, temos que deixar ambos crescer junto. Aí Jesus cumprimenta dizendo: então disse, deixai o que cresça junto, e quando vier, primeiro colherei o meu trigo no meu celeiro, depois lançarei o joio, onde haverá pranto e ranger de dentes no fogo para ser queimado. Querido, o grande perigo de nós dormirmos dentro da casa do Senhor, porque nós não sabemos a que hora nosso Senhor há de vir. E é isso que o inimigo de nossas vidas faz. Coloca uma coisinha aqui, coloca uma contenda ali, coloca uma intriga ali, coloca um impedimento lá, coloca uma frieza lá, e ele não fica cuidando não. Ele chega, semeia a contenda, semeia a frieza, semeia o sono, semeia a fraqueza e se retira, pastor Marco Paulo, e fica cuidando de longe. Quando vê, o crente está ratítico, o crente está caído, o crente está vazio, o crente está prostrado, o crente está dormindo e não tem mais força para se alimentar da palavra de Deus, não tem mais força para buscar a palavra de Deus, porque ele está totalmente inerte. E aí está o perigo, porque quando você está dormindo, você não sente nada, você não vê nada, você está inerte. Ouvimos na leitura oficial de hoje um dos versículos que falou: quer vigiamos, quer durmamos, fazemos tudo juntamente com o Senhor, aleluia, porque todos dormem, mas precisamos estar dormindo, porém vigiando e aguardando o dia da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É preciso, querido, há uma grande necessidade dos últimos minutos da igreja na terra, nós observarmos como nós estamos esperando a volta de Jesus Cristo. Lembra das 10 virgens? 5 nércia e 5 prudente. Todas elas tinham que ter azeite em suas lamparinas para encontrar com o noivo. Outro exemplo glorioso. Chegou um momento que o noivo começou a tardar e todas adormeceram. Torquenejar quer dizer todas cochilaram e adormeceram porque os seus olhos estavam carregados. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo.
Então ouve-se aquele despertamento, aquela voz de júbilo, aquele grito: desperta que o noivo está vindo. E todas elas se despertaram, as 5 prudentes tomaram suas lamparinas cheias de azeite e foram ao encontro do noivo. Porém as 5 nessa, para ter um desespero, e fica perguntando: dai-lhe dos vossos azeites, porque as nossas lâmpadas estão apagadas. E elas respondem: não seja caso que falta para vós e a vós, e diante aos que vêm de comprá-lo. E tendo elas ido comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entrou com ele para as bodas, e fechou-se as portas. Uma das frases mais tristes da Bíblia: fechou-se as portas, e elas não puderam participar da festa do casamento, porque o noivo chegou e elas não estavam preparadas. Encerro aqui minhas palavras dizendo: querido, é hora de nos prepararmos, é hora de alimentarmos da palavra do Senhor, para que quando chegar aquele dia, nós que estamos aqui ouvindo esta palavra nesta noite, estejamos prontos a encontrar com o Senhor e estarmos com Ele para sempre, aonde não haverá pranto e nem ranger de dentes. Cingido estejam os vossos lombos e acesa vossas candeias, e preparado para encontrar com o Senhor. Agradeço em nome de Jesus que fiz essa palavra para vossa alerta e para vossa edificação, e para minha edificação também, porque a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, corta lá e corta aqui. Colocamos em pé nesse instante, querido, vamos orar.